Eu sou o arquiteto Rodrigo Kirk, fundador da RK Arquitetura, e trouxe aqui rapidamente o nosso processo de projetos e concursos internacionais. Nós somos uma equipe, o escritório já tem 15 anos, né? A gente desenvolve o trabalho em múltiplos arquitetos, não trabalho sozinho. Aqui um pouco do processo. Tá? Desde a saída da faculdade, que eu trabalho com processos em BIM. Aqui é a tela do Rhinoceros, uma tecnologia NURBS, no Uniform Rational Linear Surfaces, que é um trabalho que foi a primeira premiação que eu conquistei, com o Mega Yacht Petrus, é um iate. Eu trabalhei na área naval por 5 anos. Mas aqui é ilustrado o processo, né? Ele começa com croquis, mas vai do croquis para o software, e do software vai numa amálgama software croquis, até uma hora que ele vira só software com informações de modelagem complexo. Aqui os renders de 2005 do Petrus, foi a primeira premiação nacional do escritório. Aqui um pouco entrando no mercado imobiliário, a gente enxerga o mercado imobiliário como um produto, não como uma planta para aprovar na prefeitura, mas sim um produto que está totalmente interligado com o mercado, o cliente, o escritório de aprovação, com o suporte técnico que a gente faz. Então, assim, é todo um universo de informações que permeia um projeto totalmente organizado em BIM. Então, assim, não é uma planta baixa que vai para a prefeitura e depois, durante a execução, precisa de adaptações. Aqui um pouco de alguns empreendimentos que nós já desenvolvemos e executamos. O Benvenuto Business Center em Balneário Camboriú, que também iniciou com um processo que a gente chama de amálgama, que é fazer uma pré-impressão volumétrica, desenhar à mão, até que ele vai para a computação gráfica em BIM. Aqui o Trimedical Center, está lá executado em Itajaí, também ele começa num processo de croquis, vai para o software e vai sendo desenvolvido com conceitos. E aqui um pouco de como é o software. A gente modela, primeiramente, no SketchUp junto com o ArchiCAD, que é um software BIM, e vai interligando softwares, então trabalha com software só. Aqui é o ArchiCAD, onde a gente simula a construção virtual. Então aqui a gente tem todas as disciplinas de estrutural, elétrica, hidráulica e arquitetura num software só. A gente roda, junto com os projetos complementares, a compatibilização para ver se tem interferência. E do ArchiCAD a gente extrai os desenhos automatizados. Nesse processo, eu uso o ArchiCAD desde o ano de 2002. Esse ano faz 20 anos que eu uso o software ArchiCAD, que eu uso BIM desde a faculdade. Aqui é aquele mesmo projeto, que ele começa a produção volumétrica no SketchUp e à mão, né, enquanto vai sendo produzido o edifício virtual em ArchiCAD. E softwares de render, a gente faz a renderização final com a extração de todas as informações do ArchiCAD. Aí aqui um projeto, da mesma forma que ele teve a sua conceituação inicialmente com a geração Y, um edifício comercial em Itajaí há 10 anos atrás, que ilustrando a mesma forma, a gente começa com os croquis esquemáticos, modela no software BIM, no ArchiCAD, faz as imagens prévias, os testes. Durante esse processo, o software extrai desenho técnico automatizado, a gente não precisa desenhar mais fachada à mão, é o software que extrai os desenhos automatizados. Do software, a gente inicia o processo de obra, fazendo as builds em tempo real. E com o software em BIM, a gente já prevê todas as interfaces, todas as disciplinas que envolvem uma execução de uma edificação. A gente faz o acompanhamento de obra com a extração de informações dos arquivos BIM.
até a execução final, que fica da mesma forma que foi feito o modelo 3D no software de edifícios virtuais. Então não é aquela forma antiga de fazer uma planta, uma maquete 3D, e durante a execução tentar fazer com que ela se torne algo semelhante. Não, a gente consegue antecipadamente isso há 10 anos atrás, a gente já estava trabalhando em plataforma BIM e fazendo toda a edificação virtual e extraindo as informações durante todo o processo de execução. Esse foi um projeto premiado na Itália. Então, com esse processo criativo do BIM, com os croquis à mão, nós começamos a participar de concursos internacionais com os projetos em execução e projetos executados. Aí é que eu trouxe alguns projetos que recentemente foram premiados. O nosso escritório recebeu um prêmio em Nova York, o Architects Awards, em 2017. É um escritório que foi todo modulado também, projetado em BIM e modulado com construção metálica em container. Aqui é o nosso escritório lá em Itajaí. Aqui os finalistas da premiação em edificação modular. A gente concorreu diretamente com um dos maiores escritórios da Europa, que é o Bjarke Ingels Group, e vencemos na votação popular. Aqui a premiação lá em Nova York, no Highline, do nosso próprio escritório. Aqui o troféu que a gente recebeu lá em Nova York. E aqui algumas obras que estão executadas ou em execução que foram premiadas nesse processo de projeto autoral em tecnologia BIM. O Y, né, que foi todo, iniciou em croquis e plataforma BIM, a gente executou ele todo. Recebeu em Milão, em 2019, o Designer Award. Um projeto que está em execução vai ser entregue agora em Brusque. O Alameda venceu o American Property Awards em Toronto, com uma diferenciação que a gente sempre traz algo provocativo nos projetos. E esse projeto, quando a pessoa sai do elevador, ela tem uma passarela de jardim, como se ela fosse para uma casa ou para outra. Então não sai num hall de elevadores fechado, sai numa plataforma toda ajardinada e vê todo um vale lá na cidade de Brusque. Isso nos garantiu o Property Awards em 2019 e 2020. O Elysium, um projeto que está em execução em Itapema, pela fachada cênica e toda paramétrica, com parametrização de esquadria retroiluminada, nós vencemos o A-Design Awards em 2020. O Elevé, um projeto nosso lá na praia de Perequê, pela complexidade do empreendimento e o design externo, a gente recebeu também o A-Design Awards em 2021. Esse é o nosso projeto mais premiado, que é o 135 Jardins, lá em Balneário Camboriú. É um projeto que tem uma forma bem retilínea, com uma fenda de luz que marca a cidade. Ele recebeu, em 2020, em Londres, o Opal, junto com o escritório da Zaha Hadid. A gente ficou entre os premiados, entre os melhores escritórios do mundo, com 135 Jardins. Esse projeto recebeu o American Property Awards em Toronto, em 2020 e 2021, o E-Design Award em 2021. Também o DNA Paris, que eu fui lá receber essa premiação em dezembro do ano passado. O Livre Hospitality Design Awards pela hospitalidade do projeto, porque ele tem toda uma concepção de hotel e o conforto de concierge, de todo o serviço de um hotel num residencial em Balneário Camboriú. A gente recebeu também o EDA Design Awards da Suécia,
o BLT Beauty Design Awards, também europeu. E recentemente nós fomos convidados esse ano pela primeira vez a participar de um concurso gratuitamente pela qualidade do projeto do 135 Jardins. Esse é o hall de entrada com serviço de hotel. A gente foi convidado pelo Luxury Lifestyle a participar e recebemos a premiação do Luxury também na categoria de edifícios de grande altura. Então, eu passei um pouco rápido para ter tempo de perguntas. Ok, muito obrigado. Gente, o Rodrigo aqui, né, como na nossa temática de Real Estate Tech Arena, a gente fala de todos os impactos, né, que o mercado imobiliário, construção e depois a gestão de tudo isso tem. Eu, como incorporador, o grande desafio é o que a gente está muito próximo, né, que é o desenvolvimento do projeto. Né? Então, aprovar projeto nos órgãos públicos, né, Rodrigo, mas não somente isso. A gente faz um impacto, né, a gente faz uma inserção dentro do nosso cenário, do nosso landscape, né, das cidades, e mais do que isso, né, a gente leva pessoas para morar ali, para trabalhar, ou para entreter, receber, ou negociar, né, os comércios e tal. Então esse olhar, que ele é tanto um olhar sensível, né, para os comportamentos das pessoas, mas também ele tem que ser um olhar muito do que está mudando nesse comportamento da pessoa, o uso da tecnologia, por exemplo. E daí aqui né, no relacionamento que eu tenho criado com o Rodrigo há algum tempo, agora a gente firma aí a parceria para os nossos próximos projetos. Não é somente o prêmio internacional, né, estrelado e tal, ganho, concorrendo com esses caras que ele apresentou para vocês do mundo inteiro, mas sobretudo entender o nosso processo aqui, né, esse processo de assertividade em aprovação. Olhem o desafio, né? Assertividade em aprovação, processos que antevêm problemas e situações futuras e, sobretudo, projetos, né, que ficam depois de construídos, vamos chamar de bonito, que é isso mesmo, né? Tem que ficar bonito, quanto mais tempo melhor, mas, sobretudo, que estão fazendo parte da vida das pessoas, né? Então, a gente está num momento de muita mudança de setores que, como a gente tem falado isso aqui sistematicamente ao longo desses 3 dias, é super resistente à mudança. Né? Aplicar BIM, até hoje tem gente com resistência, né, Rodrigo? Hoje ainda tem muitos escritórios e construtoras que trabalham no CAD 2D. Então, assim, o BIM é até visto hoje como uma inovação e ele já existe há 35 anos na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu trabalho com BIM há 20 anos já, e eu tinha uma dificuldade que eu trabalhava em BIM e eu tinha que passar os desenhos para o AutoCAD, para 2D, eu tinha que dar uns 10 passos para trás e fazer uma entrega mais simples, porque eu não tinha escritórios que desenvolviam projetos complementares em BIM. E hoje a gente recebe esses projetos, e antes até de ir para a prefeitura, a gente já consegue rodar a estrutura, rodar toda uma pré-execução do projeto virtualmente e antever tudo. Então, assim, porque hoje tudo é business. Então, se eu consigo uma redução de 10% de custo de execução por tomadas de decisão durante o processo de elaboração do projeto, vai me dar um ganho muito mais equacionado do que eu chegar em obra e tomar decisão em obra. Né? Não tem, hoje o mercado está tão competitivo que não tem mais espaço para tomar decisão em obra de como executar. Eu tenho que planejar tudo antes. Quando aconteceu isso de decisão na obra, que já errou, né? Já está tomando prejuízo, né? Sim, já está tomando prejuízo porque a decisão feita em obra ele dá uma margem de 30% de desperdício. Então hoje 30% é a margem de lucro. Então se eu tiver 30% de desperdício na obra, eu não tenho lucro. Verdade. Rodrigo, e daí, assim, como é que foi na tua trajetória, né? Se formando, começando a empreender, primeiro lá participando, né, da arquitetura naval, naval, né? Arquitetura naval, mas aí tu foi empreender, né? Escritório de arquitetura, e tu percebeu que o que tu colocava, sobretudo, né, na concepção do projeto, mas sobretudo fachada, que eu acho que ajuda muito na percepção visual,
e se colocar para fora, né, para apresentar isso em prêmios internacionais, era algo que poderia ser buscado como parte do teu processo, né, de aprovação e de reconhecimento do arquiteto, do escritório, para que você pudesse ter mais facilidade, talvez, comercial nos negócios e talvez conseguir colocar mais questões tuas também, pessoais de percepção como arquiteto, do que simplesmente o cara que te contrata. Sim, durante esse processo de amadurecimento do escritório, a gente sempre teve um olhar mais provocativo, como o próprio Y ali, que é um edifício comercial, que nós perguntamos para o incorporador, por que a sala comercial não pode ter sacada? Porque tem muitas pessoas que saem de uma sala comercial, vão para uma casa, porque querem ter um espaço externo, querem ter um pouco mais de qualidade. Por que eu tenho que ter sacada só no apartamento? Então foi com esse intuito de provocativo e pensar diferente do que o mercado não estava fazendo, que começou a consolidar, e sempre foi muito engraçado que alguns clientes começaram a nos procurar e sempre perguntou, né, por que nos procuraram? E a resposta era sempre a mesma, que a gente quer um projeto diferente. A gente quer um projeto diferente do que o mercado está fazendo. Então, a partir disso, a gente começou a ousar mais, e quando a gente viu que era possível executar projetos diferentes do mercado, nós começamos a fotografar e colocar em concursos de projetos executados, para ver se aquilo que nós estávamos produzindo tinha qualidade. E aí nós começamos a ganhar prêmios internacionais e já conquistamos 15 prêmios internacionais. E vai continuar fazendo, porque isso faz um processo, né? É um processo. De vocês. Espero que a gente ganhe alguns juntos aí, cara. Que reconheçam que aí o que a gente está colocando de ideia junto no papel, as nossas percepções de mercado, de fato, sejam coisas inovadoras, né, que possam ser reconhecidas. Até vindo para cá, a gente já está com um projeto em andamento, né, do grupo Estrutura e o escritório RKA. Já vem pensando em uma solução plástica bem diferente que o mercado não viu ainda, que a gente não testou, para fazer uma fachada torcida, assim, com cada apartamento tem uma vista para o mar diferente um do outro. Então, assim, vamos ver se o dono da construtora aceitar o desafio. Vamos ver se ele é aberto a essas inovações. Cara, me fala um pouquinho do que tu tem percebido, assim, de impactos tecnológicos para o produto em si, né? Pode falar, assim, se é no comportamento do usuário final, das famílias, né? Ou se é novas tecnologias que estão entrando, se é automação, se é Alexa. O que tu tem percebido ultimamente que a tecnologia tem invadido o produto imobiliário? É que o que é interessante é que com a revolução da informação, as pessoas começaram a entender um pouquinho mais sobre como que se constrói e o que é possível ter de tecnologia na construção. Então, assim, viram que não é mais só uma parede de tijolo com um reboco, né? Então, assim, viram que pode ter drywall, posso ter automação no apartamento, eu posso ter uma sacada que ela se abre e fecha, então assim, eu amplio o meu apartamento quando eu quero, então assim, eu consigo ter plantas livres, o que é muito interessante, né, na construção civil, que era sempre visto como algo muito, muito rígido. Eu vejo que o próprio público, o consumidor, começou a se questionar o que pode ser diferente também com o advento da viagem. Então, assim, o brasileiro começou a viajar muito para fora. Começou a ficar no Airbnb, a ficar dentro de um apartamento com drywall, um apartamento americano que tem a área de serviço do lado do quarto, que não fica lá junto com a cozinha. Então, essa troca de informação cultural também reflete na construção civil, porque o próprio público já está começando a ver que é possível ter algo diferente, né? Não sempre aquele mesmo formato padrão. Às vezes a tecnologia a gente acha que é software ou eletrônico, né? Mas tecnologia é uma forma de fazer diferente e usar melhor algo que era feito previamente. E daí na planta, né? O que eu estava falando antes, o tipo de uso de uma varanda pode ser uma nova tecnologia. Sim. Só até o fato de como se relacionar com o espaço, né? Então, assim, eu trabalhei nos Estados Unidos com projetos lá também de edificações, e é muito mais lógico a área de serviço do lado do quarto, né?
Tu não ter que passar por dentro da cozinha onde está fazendo um alimento para levar uma roupa suja ou pegar uma roupa limpa. Então, assim, por que não está do lado do quarto? Então, Tem questões que são culturais, né? Que a gente fica refém da questão cultural. Isso que tu tá falando, né? Também tive experiência de 7 anos nos Estados Unidos. E a gente voltou de lá semana passada e ficamos num período da viagem hospedados na casa da minha irmã, que é exatamente isso. Há 2, 3 andares. A lavanderia é no último andar, que é o andar dos quartos. Porque não tem sentido de ficar colocando a roupa lá embaixo, como é a nossa lavanderia, perto de cozinha, geralmente no Brasil. Se tu tira a roupa no quarto, no banheiro, e a roupa de cama, né? O uso de lavanderia numa residência é roupa de cama e roupa de uso, vestuário. Não tem nada na cozinha, né, que vai pra lavanderia. Aqui ainda tem um negócio muito de lavanderia, eu quero usar o tanque para fazer alguma coisa que é de sujeira de fora da casa, né? Mas exatamente como tá falando, quando a gente se abre para outras culturas que vivem diferente, a gente fala, opa, mas peraí, no meu país eu faço diferente, mas isso pode ser melhorado também no meu uso, na dinâmica que é, porque esse é um uso mais racional. Sim. E é isso que é a tecnologia também, a possibilidade de interagir com outras culturas e ver que tem mais lógica em outra forma de conceber o espaço. E até, quem sabe, a gente começar a construir realmente com drywall livre, como já desenvolvi projetos nos Estados Unidos, que de tantos em tantos anos eles desmontam tudo e refazem o layout. Compram um apartamento originalmente com 3 suítes, 5 anos depois desmancha tudo e faz só 2 suítes diferentes. Então, assim... Porque a dinâmica do uso daquela família mudou. Nos Estados Unidos é muito comum. Verdade. A gente agora está introduzindo, né? E tu está participando desse projeto também, introduzindo no mercado brasileiro uma planta inteligente, que é a do Sync. São 2 suítes que se dividem em 2 usos distintos, ou seja, um apartamento pode ser alugado a suíte separado da cozinha, sala e da outra suíte, dependendo da demanda que a plataforma nos fala. Sim. Que tem para aquele momento, naqueles 2, 3 dias, 5 dias, uma semana. Se é uma família, se é Dinorá e André que estão indo para um final de semana só precisa de uma suíte, ou se é Marconi, Lu, Bela e Luca que estão indo e precisam de 2 quartos e tal. Então, facilmente a gente tem adaptação pela planta, pela tecnologia de layout, né? Que é só pensar a planta diferente, junto com tecnologia de fechaduras e as informações que chegam até ali para a liberação do uso, sem que seja percebido de que aquilo está sendo usado por 2 famílias distintas ao mesmo tempo. Sim, é a planta inteligente, que a gente pode antecipar os usos e as alterações que vão ocorrer durante esse processo. Então, assim, a construção civil, graças a Deus, já está sendo vista como algo que possa ser aplicado em inovação, né? E o que tu tem visto de tecnologias, por exemplo? Isso é um grande desafio para a gente na concepção do projeto, né? Por exemplo, o carro elétrico. As pessoas, a maioria, a não ser aquele que já está aberto à inovação, ou comprou um carro, ou está pensando, está envolvido, entende. A maioria das pessoas, e às vezes até mesmo de investidores do mercado, né, sejam construtores, incorporadores, não percebem o impacto, né? 2028 é o limite para vender carro a combustão na Europa. No Brasil, se eu não me engano, é 35. Ou seja, a gente está fazendo construções ainda que as garagens vão ser completamente impactadas por aquele cara ali. Já vai ter que ter um carregador, não exatamente esse, mas toda a parte de desenvolvimento que você colocou tão bem, que o BIM consegue antecipar problemas, tem que estar pensado para quando eu preciso plugar não apenas um ou outro carro dentro de uma garagem de algum cara mais early adopter, né, de tecnologia que tem, mas daqui a pouco todos os carros serão elétricos e que demandarão de um negócio que é uma interferência dentro do civil, né, dentro do projeto. E até eu dou um passo além, até que ponto a gente vai precisar de tantas garagens? Porque eu já tenho amigos que venderam os carros e andam de Uber e carro alugado. Então eles fizeram a conta, venderam o carro, investiram o dinheiro, e quando no final de semana precisa de um carro que não quer Uber, aluga um carro, usa o final de semana e devolve na locadora. Então eu já tenho amigos em Blumenau, amigos em Balneário Camboriú que não tem mais carro. Agora nessa viagem a Nova York a gente visitou o showroom da Lucid, que é um Tesla, é uma marca toda elétrica, que é um Tesla mais luxuoso e mais potente ainda, né? O valor dele é o dobro do Tesla S-Plate. E daí lá no showroom,
né, do Lucid, eles têm o carro pronto, tem o carro no chassi alumínio mostrando, é um dual motor, então mostra os dois eixos com os motores. Tu tem um mood board para escolher fisicamente mesmo, sentir tecido, alumínio, couro, as variações de mood board, de cores para tu escolher o teu toque, né? A sensibilidade do toque, o teu interior. Mas aí tu senta num cockpit e para sentir a pegada do banco, porque eles não deixam tu entrar no carro, que é o carro de $250. Daí senta no cockpit, no banco, no cockpit, que eles fizeram, que parece um negócio de videogame, mas é exatamente igual ao do carro. Volante, painel, tu coloca um óculos de metaverso, que é o que a Luísa apresentou antes de você aqui, e daí tu tem a experiência de estar dentro do carro mesmo, quando bota aquele óculos de metaverso. Então tu tá sentado, tu tá sentindo, mas tu tá vendo o carro. E tu vai mudando, vai criando a configuração do teu carro, e tu já passou pelo toque, o sensorial do tecido, do alumínio, do vidro lá e do couro, e daí tu vai resolvendo aquilo ali. Eu falei, cara, que experiência fantástica, né? A gente tá trazendo, e é exatamente igual que a gente tá fazendo lá no Brasil, pequenininho, lá em Joinville, pros caras do apartamento que vão escolher a cor da cozinha, do MDF, da pedra, da pintura, da cortina, ou seja, tecnologias para escolha do que a gente está fazendo e que vão impactar todo mundo na compra do imóvel. Sim, a personalização, né? Personalização, e a personalização em escala, né? Que é uma coisa que parecia incongruente. Então a gente consegue definir um grande projeto, fazer em escala, fazer em volume, melhorar preço e acesso, e cada um faz o seu ajuste conforme quer. Sim. Aí, de novo, a tecnologia chegando na construção civil, que era sempre visto como algo, né, jurássico e difícil de mudar. Resistente. E daí tu está falando desse negócio, né, do repensar o carro. E nessa, a gente lá no showroom e tal, tem uma filhinha de 1 ano, né, a Bela. E daí eu até falei pro pessoal que ia botar aqui a foto depois. E a Bela ficou em cima desse cockpit, né? Segurava o volantezinho, brincando de bater foto. E daí eu fiquei falando, mas a gente vai chegar nessa loucura, né? Porque alguns carros já estão quase no full autônomo, né? Daqui a pouco a bebezinha vai poder ficar no motorista, porque não vai fazer diferença, não vai ter mais por que ter o motorista, porque o carro só vai te levar. Ou seja, provavelmente vai ser uma disposição de layout muito mais sala de estar. É igual, né? Igual um vagão de trem europeu, assim. Isso. 4 ou 5 pessoas sentam. E daí, como, né, o prazer de dirigir talvez vai para um carro que o cara vai guardar num final de semana em outro lugar, vai no que tu falou, como vão ser as garagens? Ou a necessidade daquilo ainda em escala, ou não, porque esse carro vai vir a mim quando eu precisá-lo. Eu peço o carro. Então eu não preciso ter a propriedade, como a gente faz com o Uber, só que daí tu não vai precisar ter a propriedade do teu carro. Tu chama o carro quando tu quer, senta a família, vai embora, ou a pessoa sozinha, vai. Então, assim, tem alguns impactos que parece que são desafiadores, que a gente tem que preparar toda uma rede de elétrica para entregar, ao mesmo tempo que tem a tecnologia sendo desenvolvida, se a gente acha que vai por aí, que vai minimizar a necessidade de garagem mesmo. Pois é uma equação, né? Como chegar nesse ponto, assim, daqui a quantos anos a gente vai ter todos os carros elétricos e os carros autônomos e os carros compartilhados, que já é uma realidade que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um filho que é arquiteto no Canadá e ele tirou a carteira de motorista porque o escritório que ele trabalha, que é um dos segundo maior escritório de arquitetura do Canadá, exigiu. Porque ele disse que não tinha por que ter carteira de motorista porque ele usa Uber e metrô. Então, assim, ele disse que não precisa ter carro. Ele disse que era um dinheiro que ele preferia viajar pelo mundo ou fazer um mestrado do que ter um carro. Isso é muito interessante. Aqui é a Expogestão, né? Esse evento que a gente está, que aqui de Norá, é uma das pessoas que está aqui que ajuda a realizar isso, é a 20ª edição, há 20 e poucos anos. A gente recebe muitos provocadores das mudanças das tendências. E o Eric Asher, que é o sócio da Mona X, Venture Capital Mona X, ele falou exatamente isso que tu está me falando em 2017, acho que 17, que ele é mais ou menos nosso contemporâneo, assim, de idade, e na nossa idade, um rito de passagem era fazer 18 anos e ter um carro, né? Sim, ter um carro. E daí ele falou, pô, meu filho, quando ia fazer, tava com 15, e eu falei, bicho, vamos começar a ver um carro para eu me planejar, para eu te dar o carro que tu quer quando fizer 18 anos.
Ele falou, pai, não sei se vou querer carro dele. Por quê? Ah, não sei, eu vou de Uber. E esse cara, o Eric, o Monachis, era o investidor do 99 Táxi. Daí passou, daí ele falou, aquilo ficou na minha, ficou na minha cabeça. Quando ele fez 18, eu falei, cara, e aí, vamos comprar o carro? Que carro, cara? Não uso carro, não quero o carro dele. Como não? E daí ele falou daí ele falou que a provocação do filho, ele dava de vez em quando para ver o produto dele funcionando como investimento, mas ele falou, cara, que o negócio do meu filho, de eu entender o comportamento dele e dos amigos, fez eu não andar mais do meu carro ou com o meu motorista. Entrou no uso, pedi pelo aplicativo e tocou a vida. Então, assim, tem mudanças que a gente acha que talvez nunca vão acontecer na nossa vida, mas que, de repente, é uma virada de chave muito rápida, né? E que daí o teu comportamento é totalmente outro. Sim, e aí impacta diretamente no futuro das edificações. Então, assim, tem em São Paulo, na verdade, o novo plano diretor de São Paulo já dá benefícios para apartamentos sem vaga, para que as pessoas usem o Uber e o metrô. Então, assim, já estão incentivando a ter menos vaga, até porque o trânsito de São Paulo é caótico, e aí vai chegar uma hora que o trânsito não vai mais andar também. Então, já estão incentivando a ter menos carros em alguns bairros. Parece meio maluco, né? A gente às vezes vê uns prédios aí, Rio, São Paulo, sem garagem, né? Sem garagem. O apartamento antigo ali no térreo, já aparecendo sem garagem. Pô, naquela época não precisava, mas o prédio fica tanto tempo no nosso landscape, no nosso urbanismo, que passa toda essa geração que dependendo do carro e volta agora, talvez não precisar. E agora aquele cara tá atual, né? Sim. Tem muitos. Aí acontece o processo de gentrificação, né? Que é um bairro que era considerado antigo, aí totalmente renovado e vira o cult. Né? A gente está vivendo esse processo. O Thiago tá lá, que é o nosso head de novos negócios do Rio Grande do Sul e sócio lá nos empreendimentos, mas ele está no papo que tem a ver com a tecnologia que a gente está falando, no negócio agora para o Rio, lá em cima, na arquibancada. Mas a gente está num retrofit lá para colocar esse produto Sync no Hotel Nacional, que é bem centro histórico ali de Porto Alegre, e mais a junção dos dois prédios. Produto imobiliário super atualizado com tudo isso que a gente está falando, né? Com automação, com Alex, tudo mobiliado, decorado, pro nômade digital, pro executivo pós-pandemia, pros turistas Airbnb, por aí vai, pro novo estilo de vida do cara que fica em Porto Alegre só 2, 3 dias e trabalha, né? Volta para Gramado, vai para outro lugar. Cara, é tudo prédio muito antigo. Não tem vaga, é no térreo. O desafio é qual é a relação de vaga que a gente precisa de fazer uma operação de parceria comercial. Tem um monte de prédio, garagem em Porto Alegre, né, naquele centro histórico, não tem na maioria do país, tem um monte. E a gente, nessa discussão de desenvolvimento do projeto, está exatamente nisso, falando, cara, qual que é essa relação? Quem que vai usar esse carro mesmo? É o só Uber ou a gente vai ter um carro autônomo ou compartilhado como elétrico por essa galera aqui? Então, tem coisas que já não são também uma certeza tão absoluta como a gente tinha até um pouco de tempo atrás, né, nos nossos projetos. É uma fase complexa, assim, porque tem ainda um mercado tradicional que pede mais vagas e tem esse mercado novo que está vindo, que é uma realidade que em 10 anos vai estar totalmente desvinculado do objeto carro em si, muito mais a experiência ou a alugar a multipropriedade. Então é uma resposta difícil de equacionar. Como foi o início dos estúdios, né? Dos microapartamentos. O pessoal achava que não e ainda continuava no padrão 3 quartos, 2 quartos e tal. E de repente, dependendo do ano, a mudança em algumas praças, algumas cidades, de ter muito mais unidades estúdio e microapartamentos sendo lançados do que os grandes, porque é uma adaptação rápida que o desenvolvedor do produto consegue fazer. Às vezes às vezes não. E a legislação não consegue acompanhar, porque daí ainda tem que ficar vendo relação de vaga por unidade e tal. E aí acaba tendo que tentar fazer uma lei para que a prefeitura se atualize, né? Porque a grande maioria dos códigos de obra ainda são muito antigos e estão completamente vinculados à vaga por metro quadrado, vaga por quarto, e a gente sabe que hoje um apartamento não necessariamente vai ter que ter uma vaga por quarto. E ainda tem, como em Itajaí, bairros que exigem vaga pela quantidade de quartos que tem um apartamento. Cara, e assim, pegando uma guinada totalmente
à esquerda ou à direita ou alto, mas guinando aqui a nossa conversa. A arquitetura brasileira, cara, independente de todos essas mudanças, desafios, o impacto da tecnologia que a gente tem, a gente tem uma arquitetura privilegiada, né? A gente tem grandes nomes, em alguns lugares é muito bem reconhecido. O que tu fala da nossa arquitetura brasileira? Primeiro para nós mesmos, né? Para a gente fazer a cultura que pensa, né, no nosso clima, na nossa cultura, em tudo isso, e como ela continua se expondo, né, como algo autoral e de reconhecimento para o mundo. Então, a arquitetura brasileira ela sempre foi super reconhecida no mundo. A gente teve uma produção muito rica até a década de 70. Aí a gente teve um hiato ali na década de 80 e 90, né, que é a chamada década perdida, que aí a produção como um todo no Brasil caiu. E aí, nos anos 2000, ela retorna com os programas de habitação social. Na verdade, é uma engrenagem que faz com que a construção civil inteira gire. E aí deu subsídio para a arquitetura, de novo, como um atrativo no processo do empreendimento a ter um valor significativo e, de novo, a escola, né, de arquitetura brasileira se mostrar eficaz e ter o seu espaço no panorama mundial. Então, assim, e eu falo isso com propriedade porque o meu filho fez faculdade de arquitetura em Toronto. Ele mora em Toronto, está trabalhando em Toronto, mas ele passou um ano trabalhando no meu escritório. E o que ele mais se vislumbrou no nosso processo de projeto era a liberdade criativa que a gente tinha no Brasil, que na América do Norte é muito engessado nos codes. Então, assim, como eu trabalhei nos Estados Unidos, eu sempre falo, trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos e no Canadá é como pegar uma caixa de Lego. Tem tudo pré-formatado, tem que ir encaixando, porque não dá liberdade, não tem muita liberdade criativa por causa dos códigos, os codes deles são muito amarrados. E aí o meu filho sempre falou, é muito interessante a forma de trabalhar no Brasil, porque a liberdade de criação é muito maior do que no Canadá. Mas ele voltou para o Canadá por motivos pessoais e está trabalhando lá num escritório, mas ele sempre comentou que aqui a liberdade criativa é muito mais interessante do que na América do Norte, por exemplo. E daí, como ecossistema, né, ou como pluralidade de projetos, a gente tem, né, essa facilidade maior, como tu está falando, e por outro lado, lá, com mais engessado, o cara que se destaca é que o cara é bom mesmo, né? É bom mesmo. Quem são os caras lá americanos que tu considera os grandes arquitetos? Americano, hoje, o SOM, que é Skidmore, Oriel Merrill, de Chicago, que é um escritório que projetou o Burj Khalifa, por exemplo, o SOM de Chicago. O Daniel Libeskind, de Nova York, o Rafael Vignoli, de Nova York, também. Estive lá, cara, no escritório Rafael Vignoli. Gigantesco o escritório do cara. Sei lá, devia ter umas 300 pessoas trabalhando. Isso quando eu morava lá ainda, né? Não sei como é que tá hoje. É grande. A gente iniciou um processo de um projeto com o Rafael Vignoli, parou. E com o escritório do Big da Dinamarca também, aqui no Brasil. Vignoli é peruano, né? Argentino. Um dos maiores escritórios de Nova York. O Daniel, que tu falou, que estava aqui, alguém ontem estava mostrando que mostrou o Vitra, né? O Ricardo Pimenta, que eu não sei se tu conhece ele, mas que Pimenta, tu conhece Pimenta. Pimenta estava aqui ontem, mostrou o processo construtivo dele, que ele trouxe dos Estados Unidos, tivemos um painel sobre Smart City, e depois a gente foi jantar, ele estava mostrando o Vitra de São Paulo, que é do Daniel, o projeto, que eles fizeram a parte de energia solar. E daí eu fiquei na frente do Freedom Tower agora, que é o projeto dele em Nova York. Mas daí é bem característico do uso do vidro espelhado, né? Que é o Richard Meier também. Richard Meier também usa bastante. E o Kobe Carper, de Miami, também é um escritório grande que consegue produzir algo diferente nos Estados Unidos, assim. Que eu lembro de cabeça são esses, assim, os que mais... E o Perkins Will, né? Que aí é uma... Que está aqui em São Paulo também. É uma rede de escritórios grande que desenvolve projetos no mundo todo. Rodrigo, cara, que prazer estar trabalhando contigo.
era para estar com a gente aqui, eu queria fazer o painel, a palestra dele e o painel junto, que é o Fernando lá da Hype Studio de Porto Alegre. A gente está trabalhando com eles lá no Rio Grande do Sul. É uma pegada muito parecida com a tua, assim, de uso da tecnologia, equipe super criativa, projetos ousados. Fez o Beira Rio, né? Ganhou prêmio internacional, que nem você, com o Beira Rio. Fazer uma pancada de projeto lá em Porto Alegre com as incorporadoras locais. E daí eu estou no meio desses caras super criativos e indo para uma nova linha, né, nossa, de arquitetura e de projetos em expansão aí. Eu falo, cara, porra, cara é Itajaí, né? Outro lá, gaúcho de Porto Alegre, e fazendo arquitetura de classe mundial, cara, sabe? Sendo, além do reconhecimento de prêmio, pensando quais são os nossos desafios locais, a gente tá muito diferente, né? A fachada, o arquitetônico visual do que a gente tá fazendo. Eu falei, cara, tô muito feliz disso que vocês estão fazendo e de que a gente pode estar junto, bebendo dessa fonte junto aí. Eu agradeço também a parceria e o convite para trabalhar e desenvolver a construção civil de uma forma inteligente e provocativa. Obrigado. Vamos aprovar esse projeto agora e botar eles de pé. Obrigado. Gente, obrigado. Esse foi o Rodrigo Kirk, um dos grandes nomes da nossa arquitetura nacional aí. Daqui a pouco já entra um outro palestrante em sequência. Obrigado. Obrigado.